esse bate-papo ele dá uma mexida na gente. Você tem, de fato, né? Eu já tinha presenciado esse dom de causar essas reflexões na gente, de melhorar a gente, né? O que você fez quando ministrou a sua palestra lá no Instituto Neymar foi de uma magnitude, mudou a vida daqueles jovens. Até hoje eles falam de Olha, você. tô arrepiado. Olha isso, tô arrepiado. Até Uau. hoje, assim. E muito obrigado pela sua colaboração, pelo seu tempo aqui conosco. Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje o nosso bate-papo vai ser especial demais. Eu vou ter o privilégio de bater um papo, de apresentar aos meus alunos, mas também aos nossos seguidores, a todas as pessoas que estão por aqui, querendo mudar de vida, que nos seguem, que se inspiram no nosso trabalho. Hoje eu trago um amigo para bater um papo, para a gente falar sobre carreira, para a gente falar sobre desenvolvimento humano. É um bate-papo muito legal e um pouco diferente de tudo aquilo que nós estamos acostumados a comunicar aqui, a trazer aqui para todos vocês. Corre lá nos grupos, avisa todo mundo, porque olha, a live de hoje vai ficar gravada, claro, mas ela vai ser uma live muito, mas muito preciosa para que vocês possam, a qualquer momento, voltar aqui e consultar e ouvir e entender tudo o que nós vamos aprender hoje com esse mestre, com esse cara que eu tenho o privilégio de chamar de amigo, que é o Felipe Marconato, beleza? E aí, Felipe, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você, como está? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo super bem. Que saudade de você, meu amigo. Que felicidade a minha poder ver você, né? Mesmo que seja pela internet, poder encontrá-lo. Eu tive o privilégio de trabalhar como jornalista na assessoria do governador Márcio França há muito tempo atrás, no governo do estado de São Paulo. E nas andanças, como assessor de imprensa, especificamente como assessor de imprensa da professora Lúcia França, esposa do governador Márcio França, que à época era presidente do Fundo Social de Solidariedade do governo do estado de São Paulo, nós fazíamos uma série de eventos, uma série de ações, e nesses eventos eu tive a grata surpresa de conhecer o Marconato, que é, assim, uma pessoa extremamente cheia de vida, criativo, inteligente, articulado. E a gente sempre lembrava dele em todos os eventos, em todas as ocasiões, porque ele, de fato, era uma pessoa que a gente queria ter perto, né? Pela energia, pelo trabalho que faz, pela inteligência que tem. E aí, obviamente, depois desse período, acho que tanto para ele, que se afastou da política, mas tanto para mim também, quer dizer, eu nem sei se ele se afastou, eu me afastei, acho que ambos nos afastamos, mas a amizade fica, porque a admiração era muito grande, né? Então, ela acaba ficando. E aí, obviamente, toda vez que eu tenho uma oportunidade de apresentar as pessoas que acrescentam algo na minha vida, ou que fazem algo que me chama muita atenção, eu quero compartilhar isso, eu quero dividir isso com os meus alunos, com as pessoas que me seguem. Então, justamente por isso, esse convite, né? Ele não foi tripulante ainda, não sei se um dia vai ser, mas esse convite foi feito para que vocês conheçam uma pessoa incrível e que vai nos ajudar a entender também um pouquinho sobre como se organizar, como se disciplinar para estudar EAD, falar um pouco de determinação, de foco, de disciplina, porque ele é mestre nesses assuntos todos. Então, Marconato, seja muito bem-vindo à nossa live. Obrigado por ter aceito esse convite. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, como tudo começou. Como é que você veio parar aqui hoje para falar com a gente? Primeiro, muito obrigado pelo convite. Depois de uma fala tão polida como essa, me faltam, de fato, palavras para poder expressar aí a minha gratidão. Primeiro, eu quero agradecer a você, Fá, a DEC4, mais uma vez, pelo convite de poder estar aqui e compartilhar um pouco do nosso conhecimento, da nossa jornada. Quero agradecer também a todos os alunos, né, que estão se formando daqui, com certeza, num período muito curto de tempo, para poder se tornarem tripulantes, estarem a bordo. E nós teremos a oportunidade aqui de falar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa carreira, né, de tudo aquilo que nos permeia. Eu sou Felipe Marconato, morador da região de Jabaquara, Americanópolis, Zona Sul de São Paulo. Uma região periférica, por sinal. E tive, né, ao longo
da minha jornada, da minha história, eu tive a oportunidade de conhecer professores, ainda lá no ensino fundamental, tive a oportunidade de conhecer professores que me deram a mão e todas as vezes que eu estava em sala de aula diziam que acreditavam em mim. Então eu falo que hoje a soma de tudo que eu sou tem tudo a ver com as histórias que eu me conectei lá na infância, né? Uma vez que eu tive uma mãe solo, uma mãe solteira, também muito batalhadora, imagine uma mulher, sendo mãe de 3 filhos, teve que criar ali puxando um pouco mais a rédea, porque filho homem sempre é menino solto, e se a mãe não der uns puxões, né? A gente sabe que existem vários caminhos que a gente pode seguir, mas a minha mãe, ela sempre nos ensinou que o lápis, ele é muito melhor do que qualquer coisa, de que a educação, verdadeiramente, ela transforma vidas. E isso foi tão verdade que a minha mãe ainda não tinha terminado o ensino médio, né? Porque ela, devido a ter 3 filhos, precisou parar os estudos, trabalhar muito cedo, mas ela sempre nos estimulou a buscar a educação e sempre nos mostrou. Por mais que a nossa realidade era muito cruel, né? Porque nós éramos pobre de maré. Sabe aquela casinha muito engraçada que não tinha um teto a nossa casa, mas imagine você que quando chovia, na nossa casa chovia mais dentro do que fora. Muitas das vezes a minha mãe tinha que dormir de pé na água e nós estávamos deitados em 3 irmãos na beliche. Só que uma das coisas mais interessantes é que ela sempre nos mostrou o valor maior que é a oportunidade de viver a vida. Eu nunca vi a minha mãe ficar lamuriando ou reclamando, dizendo que não vai conseguir. Ela sempre foi muito otimista. E eu acredito piamente que muito daquilo que eu sou, tanto na minha carreira como professor, eu tenho a oportunidade de levar esse entusiasmo que eu recebi lá na minha infância ainda, né? Por mais que tenha sido uma infância desafiadora, eu costumo sempre falar que tudo que aconteceu contribuiu para que eu me tornasse quem eu me tornei hoje. E de lá para cá, né, a gente foi caminhando, fomos estudando, nos conectando a algumas instituições sem fins lucrativos, e essas instituições né, como, por exemplo, o Instituto Nextel, o Instituto Ser Mais, que foram dois lugares que me deram uma mega oportunidade, né? Eu saindo da escola, ia fazer curso nesse lugar, e ali nós tínhamos a oportunidade de nos conectar com vários empresários, né? Presidentes, CEOs, CMOs e CFOs de grandes organizações como a Nextel Brasil, como o Banco Safra, como o Banco Itaú e tantas outras instituições. E a partir dali, né, terminando de fazer o curso no Instituto Nextel e depois no Instituto Ser Mais, eu tive a oportunidade de ingressar na universidade. Em 2010 eu entro na universidade, curso Comunicação Social com ênfase em publicidade e propaganda, e a partir dali eu comecei a construir uma carreira, né, muito mais sólida por estar em contato com o mercado de trabalho, estar onde estão os tubarões, né? Eu costumo sempre dizer que o mundo corporativo, quando você entra nele, você consegue perceber que você, dentro do teu habitat natural, dentro da tua zona de conforto, você é um peixinho, mas que quando você entra, você precisa virar um tubarão, né? O meio te leva a se tornar um tubarão, alguém que literalmente assume o protagonismo da sua própria história. Mas eu quero relatar aqui uma coisa muito interessante, Fá, que a grande virada de chave da minha vida foi eu ainda pequeno, né? E como eu falei inicialmente, nós morávamos numa casinha muito engraçada, e aí a cena que eu desenho sempre, que foi a cena que mudou a minha vida, foi de quando a minha mãe estava... nós tínhamos ido à escola, né? Nesse dia, nós não tínhamos ido à escola como cotidianamente, eu acredito que essa seja ainda, infelizmente, a realidade de muitos brasileiros, mas nós tínhamos uma refeição, então todas as vezes que a minha mãe ia trabalhar, nós ficávamos na expectativa de que quando ela chegasse em casa nós íamos ter comida, porque os patrões iam almoçar em casa e aquilo que sobrava ela sempre levava para nós, aquilo era a nossa esperança. Mas uma das coisas mais interessantes foi que nesse dia não teve aula, então naturalmente nós passamos o período da manhã famintos, e quando a minha mãe chegou à noite, também não tinha, aquele dia os patrões não tinham ido almoçar em casa. E eu me lembro como se fosse a cena, como se fosse hoje, a minha mãe, bendita seja Nossa Senhora da Coca-Cola, a minha mãe nesse dia minha mãe encheu a garrafa de Coca-Cola de água, né? E ela deu para que eu e meus irmãos tomássemos. Então cada um tinha que tomar metade, porque aquela era a única forma de inibir a fome. Eu me emociono quando eu volto nesse dia, porque foi o dia que marcou a minha vida. E aí, os meus irmãos conseguiram dormir e eu não consegui. E aí, a cena que me é desenhada na minha casa, o banheiro não tinha porta. Então, era um pano, era um lençol, na verdade. E aí, quando eu olhei na fresta do lençol, a minha mãe estava orando ao Deus do céu. E a oração dela é: Senhor, eu confesso que o meu coração está muito triste, porque os meus filhos não merecem passar por isso. Não tem problema eu passar. E eu me lembro que as lágrimas dela caíam torrencialmente. E a partir daquele dia, eu tinha 6 para 7 anos de idade, foi onde eu tive a primeira grande virada de chave. Foi ali que a minha vida mudou. Foi ali que eu prometi para Deus e para mim mesmo que nunca mais nessa vida, enquanto eu tivesse fôlego de vida, minha mãe ia passar necessidade de nada. E graças ao bom Deus,
até os dias de hoje, aquele nunca mais ela vai passar necessidade de nada, tem sido presente cotidianamente na minha vida, na vida dela, na vida dos meus irmãos e de todas as pessoas que estão ao nosso lado. Fico até um pouco sem condições de falar, de continuar, mas eu acho que eu quero muito que essa live fique salva e eu vou compartilhá-la com todos os nossos alunos. A gente tem muitos alunos de programas sociais. Você nos brindou com uma palestra, acho que uma das mais bonitas que eu vi em toda a minha vida. E olha, eu vi palestra, hein? No Instituto Projeto Neymar, na Praia Grande, quando a DEC4 implantou no Instituto Neymar os jovens tripulantes. E o fato de te convidar, Marconato, é justamente para que as pessoas entendam o quanto uma dificuldade não pode interromper um propósito, um sonho. Então, a gente está aqui especificamente falando com alunos, né? Todos os alunos provavelmente assistirão a este bate-papo. E a maioria deles, dos alunos, todos os dias, possuem um repertório absurdo de desculpas. Não pude isso, não posso assim, não é desse jeito, eu tive um problema aqui, eu tive um problema ali, eu tô com um problema no cílio, na sobrancelha, no olho, no dedinho do pé, enfim, milhares de desculpas para uma situação que deveria ser uma situação de entrega, desejo, tesão, vontade. É como se a pessoa, poxa, eu embarquei num projeto, eu embarquei num programa social que vai me beneficiar, eu comprei um curso focado em me inserir no mercado de trabalho, mas eu também crio pequenos obstáculos todos os dias para não chegar no objetivo que eu, pseudo, tenho. Pode ser isso? Não sei se eu consegui me explicar bem, mas por que as pessoas criam tantos obstáculos onde não existem obstáculos? Porque você conseguiu passar por cima de todos eles e chegou num lugar muito bacana, né? Hoje você tem uma vida legal com a sua família, você hoje pode estar junto da sua mãe, não fazendo com que ela passe necessidade, você é um cara que batalha, você faz teu corre. Mas o que bloqueia nesse teu trabalho de desenvolvimento pessoal, humano? O que bloqueia as pessoas? Por que elas criam tantos problemas e obstáculos se elas dizem ter um sonho, um objetivo? A primeira coisa que eu sempre digo, e isso todas as vezes que eu estou palestrando, estou em sala de aula, a primeira coisa que eu digo sempre é: quem é bom em desculpa, em dar muitas desculpas, não vai ser bom em nada na vida. Nunca na vida. O que acontece eu costumo sempre falar que muitas vezes as pessoas elas não têm a visão da casa própria. E ter a visão da casa própria não é errado. Primeiro de tudo, você precisa entender que para você chegar até a casa, você precisa andar por alguns degraus, né? E aí, quais são esses degraus, né, que se coloca diante de nós? É isso que você acabou de trazer. São as desculpas e as mentiras que a gente conta para nós mesmos. Às vezes, e na grande maioria, tá? Isso eu estou falando porque, além de dar aula, eu também sou mentor de CEOs, CMOs e CFOs de várias organizações. E o que acontece é o seguinte, todas as vezes que a gente vai ministrar um treinamento, vai dar aula, a primeira coisa que a gente precisa fazer, e isso eu chamo a atenção de todas as organizações, é trabalhar o autoconhecimento. Porque quando você trabalha, por exemplo, o autoconhecimento, você começa a eliminar os sabotadores. Então, primeiro de tudo, você precisa conhecer a sua história. Qual é a sua história? Muitas pessoas conhecem a minha história porque as outras contam. Mas qual é a sua verdadeira história? Qual é a sua verdadeira identidade? Qual é o teu propósito? Qual é o objetivo? Quando você estiver trilhando, como que você se vê? Eu sempre faço essa pergunta mágica. Como que você se vê quando você chegar lá? Porque você começa a trazer uma coisa lúdica e você faz com que a pessoa desenhe o caminho que ela quer trilhar. Só que, primeiro de tudo, você precisa se autoconhecer. Então, o autoconhecimento, ele nada mais é do que a capacidade de você aceitar, honrar e respeitar a sua história. Eu poderia, por exemplo, muito bem dar desculpas. Pô, imagine, a minha mãe, uma mãe solteira, uma mãe que teve o desprivilégio de se relacionar com um traficante, então apanhava do cara. Muitas das vezes as pessoas diziam que nós seríamos a réplica, a reprodução do cidadão que ela se relacionou. Então, imagine o tanto de barreiras que a gente já vinha tendo ao longo da nossa jornada. Então, por exemplo, eu tive vezes que eu brincava com os meus coleguinhas e eu tinha que brincar do lado de fora do portão. Mas por quê? Por uma história que um dia foi contada. Então, se eu quero ter uma transformação de vida, primeiro de tudo, não existe transformação se você negar sua verdadeira história. Você precisa se conhecer. O autoconhecimento, ele faz com que você consiga entender exatamente
onde você está colocando na tua jornada os sabotadores. Então, pera, eu quero ter uma casa. Vamos lá, vamos imaginar que o teu objetivo, o teu sonho é ter uma casa. A gente precisa compreender que para eu ter uma casa, primeiro de tudo, eu preciso ter da onde venha o recurso para que eu aplique esse recurso e consiga pagar, por exemplo, a mensalidade. Porque não vai cair do céu. Se todos nós que estamos aqui não tivemos o privilégio de nascermos herdeiro de alguém e de alguém muito afortunado, a gente sabe que a gente precisa construir a nossa jornada. Só que precisa ser uma jornada preto no branco. Eu não posso ficar colocando lacunas ou inventando desculpas, porque todo dia eu falo sempre para os colaboradores da empresa que eu trabalho, ninguém trabalha porque quer. Todo mundo trabalha porque precisa. Eu preciso trabalhar porque se eu não trabalhar eu não como, se eu não trabalhar eu não moro bem, se eu não trabalhar eu não visto, se eu não trabalhar eu não coloco diesel no meu carro, se eu não trabalhar eu não consigo ter uma liberdade geográfica, não só financeira, porque a liberdade financeira também me traz uma liberdade geográfica. Então, primeiro de tudo, eu preciso saber como vai ser quando eu estiver lá. Eu falo sempre que a realidade, você desenhar uma utopia, algo que seja utópico, precisamente nesse momento, pô, eu não estou lá, mas como seria se você tivesse a oportunidade de vivenciar o seu dia a dia como se você já estivesse vivendo o seu sonho? Isso faz muito sentido. Por quê? Quando eu estava lá no ensino médio, ainda pequeno, no ensino fundamental, eu já sabia que eu ia ser jornalista. Eu já sabia que eu me tornaria um publicitário. Por quê? Porque desde pequeno eu vim desenhando o meu caminho. Só que aí você me pergunta, Felipe, alguém que não desenhou o caminho consegue entrar no eixo, consegue entrar no trilho? Consegue. Primeiro de tudo, processo de autoaceitação. É honrar e respeitar a sua história. Quem é você de verdade? Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando você está na sua própria companhia? Eu costumo sempre dizer que, muitas das vezes, a gente toma o veneno achando que o outro vai morrer. Mas espera, se eu escolhi comprar um curso, se eu escolhi entrar numa organização sem fins lucrativos, que vai me dar o suporte, que vai me dar o apoio de mudar de vida, onde é que está o problema? Está na instituição que está me oferecendo a oportunidade, ou mesmo que eu tenha pago, e eu vou fazer isso valer a pena, ou eu vou simplesmente, o mundo vai cair e eu vou estar escorado numa coluna. Eu sempre vou usar alguém como um suporte. A gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar que, quando nós estabelecemos algo na vida da gente, para que nós possamos alcançar até chegar, existe um caminho. Só que, em virtude do caminho, quem são as pessoas que eu estou me aliando? Quem são as pessoas que eu estou compartilhando? O que eu ouço delas? Tem um livro muito interessante, eu sempre trago quando eu falo nas lives ou em sala de aula. Tem um livro do Dale Carnegie, que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E tem uma frase nesse livro inteiro que eu achei muito interessante e é como uma frase de para-choque de caminhão, que diz o seguinte: você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Se você é a média das 5 pessoas que você mais convive, do que é que essas pessoas estão falando? O que elas discutem? Sobre futuro ou sobre tempo presente? Eu falo sempre, você ter a oportunidade de discutir sobre futuro é você vivenciar o presente e com o pé no futuro já. Porque o ontem foi passado. O tempo presente é agora, esse momento, mas o futuro é daqui a pouquinho. Então, o que essas pessoas estão fazendo? Eu falo sempre, eu lido muito com a juventude, e eu falo sempre o seguinte: tá tudo bem, você gosta de usar o narguile, você gosta de ir pra baladinha, você gosta de ir pra rave, pros seus momentos de lazer, pô, eu acho que isso é legal. Mas não existe, tá? Nem aqui, nem na China e nem em outro país do mundo que você consiga alcançar alguma coisa sem ter o ônus. E o que são os ônus? É você abrir mão de várias coisas. Para eu ter a FM Treinamento hoje, quantas noites eu deixei de dormir? Quantas vezes, por exemplo, eu ouvi pessoas dizer: desiste, você não vai conseguir, isso não vai dar certo. E muitas vezes pessoas da minha família, e que hoje, graças a Deus, essas mesmas pessoas têm o privilégio de usufruir daquilo que eu construí. Então, pera, eu preciso parar para pensar. Quais são as escolhas que eu estou fazendo hoje? Será que isso vai me levar para mais próximo do meu destino? Para mais próximo daquilo que eu acredito? Porque eu falo, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu saí de um lugar que eu ganhava R$ 1.347 para ganhar R$ 12.000. E todas as vezes que caía o meu salário, como era maravilhoso eu pegar minha mãe, levá-la para jantar, como era maravilhoso, como é maravilhoso eu ter a oportunidade de ter uma liberdade geográfica e falar assim: pô, hoje eu quero ir para Trancoso, hoje eu quero ir para Bahia, hoje eu quero ir para Fortaleza, e ter a liberdade financeira e geográfica para ir. Mas tudo que eu construí até o dia de hoje tem a ver com os sacrifícios que eu tive que fazer. De ir em festas, de estar em churrascos de família, de passar muitas vezes tempos e tempos estudando. E hoje eu posso dizer, valeu a pena. E por que valeu a pena? Se você for olhar o meu portfólio, olha quantas empresas eu tive a oportunidade de fazer parceria. Mas nem sempre foi assim. Muitas das vezes as pessoas estavam vindo para a festa e falavam para mim: pô, você não vai? Não, eu não vou. Por quê? Porque eu tenho um sonho. E lutar por esse sonho, buscar por esse sonho, idealizar esse sonho também tem custo. E qual é o custo disso?
O custo disso é eu ter a oportunidade de entrar em sala de aula e fazer o que tem que ser feito, não é simples. E outra coisa, o dia que eu não fizer, falar, professor Fabrício, como muitas vezes eu falar para os meus alunos, olha, vem com a verdade. A minha mãe sempre me disse o seguinte, quem fala a verdade não merece castigo. Se você não fez porque você não quis fazer, não fez sentido para você fazer, como seria se a gente fosse preto no branco? De verdade, falar, professor, sinceramente eu não entendi essa matéria, eu gostaria de saber se existe a possibilidade de uma recapitulação, ou você poderia me explicar, ou pedir um auxílio, mas é ser verdadeiro. E ser verdadeiro, muitas das vezes, vai fazer com que você não tenha nota, mas vai mostrar que você tem caráter, vai mostrar que você tem verdade. E a minha carreira, ao longo de todo esse processo até aqui, se não tivesse sido pautada em verdades, o que seria da minha história? As pessoas diriam o que elas quisessem dizer, mas não é bem assim. Se você quer saber o que falam ao meu respeito, primeiro de tudo, você precisa perguntar para o dono da história, para o protagonista da história. Olha, é assim, são falas que mexem muito com a gente, e não só pelo lado profissional, mas a gente começa a refletir também em coisas da nossa vida pessoal. Eu fiz algumas anotações aqui, e eu queria entender se existe algum mecanismo, alguma metodologia que a gente consiga fazer isso individualmente, porque assim, quando a gente fala de ensino para adultos, e sobretudo para o ensino EAD, a pessoa tem que entender que não é um sacrifício, mas parece que para muitas pessoas assistir meia hora de aula todos os dias não deveria ser, mas está virando um sacrifício para uma meta que ela tem lá na frente, que pode ser a casa, que pode ser o embarque, que pode ser a carreira internacional. Tem um outro fator importante que você levantou, que eu acho que é bem recorrente com a maioria das pessoas que embarcam nesse desejo do sonho do navio, que é as pessoas que estão ao redor, quase sempre isso acontece, viu, Marconato? As pessoas que estão ao redor não acreditam, acham que é tráfico de pessoas, acham que não é para pessoa da família, né? São as pessoas que duvidaram de você e que lá no futuro vão usufruir do trabalho dessas pessoas, dos dólares que essas pessoas vão ganhar no navio. Só que algumas pessoas, pelo que eu estou entendendo, algumas pessoas acabam deixando essa frequência entrar e aí acabam criando esses obstáculos. Então, de que maneira você não olhar, por exemplo, a necessidade de dedicar meia hora do seu dia para o estudo como um sacrifício, mas como um investimento? Tem um método para isso, uma mágica, uma dinâmica, alguma coisa? Olha, primeiro de tudo, a mágica é você saber onde você quer chegar. Eu acho que, eu tenho certeza que esse é o maior pilar. Os ruídos vai haver o tempo todo. Sabe por quê? O que acontece é, as pessoas, elas, naturalmente, elas não sonham com nada. Então, você imagine, para minha mãe, por exemplo, acreditar, eu precisei mostrar para ela que era possível. Então, eu trazia informações dos ambientes que eu vinha. Como é que é lá? Olha, eu começava a desenhar para ela. Mas é muito difícil, porque na maioria das vezes, Fá, a falta de apoio dentro de casa é muito grande porque você está sendo apoiado por alguém que não conseguiu realizar os seus sonhos. Entende? Então, vamos supor, se a minha mãe ela não conseguiu realizar muitos sonhos. Naturalmente, é cultura dos pais projetar aquilo que eles não conseguiram em quem? Nos filhos. Pela minha mãe, eu seria advogado e não jornalista, e não comunicador. Mas eu, como sempre soube onde eu queria chegar, eu fui pelo meu sonho, eu fui na contramão de tudo isso. E muitas das vezes ela também não acreditou e está tudo bem, porque muitos sonhos ela não conseguiu realizar. Então, o que eu fiz? Eu fui minimizando os ruídos. Bom, isso aqui eu posso até ouvir, mas isso não faz sentido para mim, porque eu sei o que eu quero. Mas uma das dinâmicas que eu mais usei na vida foi o seguinte: tudo que eu queria conquistar, naquele período de um ano, por exemplo, e eu faço isso até hoje, tá? Sabe o que eu fazia? Pegava a revista, aí o meu lado infantil entrava em mim. Lembra? Na infância, quando você tinha que recortar as palavras para poder montar, o que eu fazia? Eu pegava uma cartolina, colocava tudo que era meu objetivo para aquele ano na cartolina. Então, se fosse, vamos lá, se fosse um novo livro, eu ia lá, pegava, recortava e colocava lá tudo que eu quero conseguir ou que eu quero alcançar. E eu colocava a imagem. Porque todos os dias, quando eu levantava para ir para a escola, ou mesmo depois, quando eu levantava para ir trabalhar, eu olhava para aquilo e eu entendia que era aquilo que eu ia conquistar. Então, eu fui conquistando a minha cama, fui conquistando o meu computador, fui conquistando uma cama nova para minha mãe, uma televisão para minha mãe. A minha mãe falava, eu queria tanto um armário. E aí, imagine, você com 17 anos, ganhando um salário de 1.347, trabalhando numa grande empresa como a Nextel Brasil, a empresa do sonho de todo mundo. Então, quer dizer, eu começava a colocar tudo que eu queria alcançar. Porque aí você minimiza o ruído e tira as distrações. E aí, eu quero só dar um pitaco dentro disso que você falou. Imagine que eu dei aula para um projeto social chamado SoCode, que é uma das maiores escolas de inteligência para formação de comunicação e marketing daqui do Brasil. Os alunos
obrigatoriamente tinham que entrar às 8 da manhã. Sabe que horas que eles paravam? Às 7 horas da noite. Então, imagine, o período de tempo. E assim, tinha 1 hora de intervalo, tá? Saía um professor daquela aula de 1 hora e entrava outro professor. E assim, é aquilo. Todos que estavam ali sabiam, tinham clareza de onde queriam chegar. Então, quando a gente dá muita vazão para o ruído, primeiro, a gente está querendo se apoiar na desculpa de que alguém está nos tirando o foco, de que alguém está nos tirando do trilho. Tá tudo bem. Essas pessoas podem até querer te tirar. Mas se você souber qual é o teu real objetivo, qual é o teu propósito, porque, gente, vamos parar para pensar que talvez você esteja ganhando um salário mínimo. Imagina que é você ganhar $5.000. Imagina que é você... É uma realidade completamente diferente. Eu sou fascinado por tênis, tá? Tênis, óculos e relógio são coisas que eu amo de paixão. Então, eu tenho 30 pares de tênis, não por consumismo. É porque quando eu era pequeno, eu não tinha oportunidade, condições de comprar, e muitas das vezes os meus coleguinhas riam da minha cara porque eu ia para a escola de chinelo. E eu não compro porque eu quero satisfazer um vazio. Não, hoje eu compro porque para mim é um prazer comprar. Eu tenho prazer em me vestir bem para ir nos lugares onde eu vou. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Só que é o que eu disse. Quando você tem a visão da casa própria, é muito mais gostoso de viver. E assim, é você saber que a casa própria está lá em cima, mas que você está no primeiro degrau. E você precisa curtir o caminho. E curtir o caminho é você entender que você vai ter que encontrar um mecanismo de se retroalimentar. Porque pessoas para te desanimar vai acontecer e muitas vezes a gente vai ouvir coisas de dentro de casa, tá? É fato isso. Quando você fala dos ruídos, eu entendi a estratégia que você utilizou e que você disse que utiliza até hoje, né? Mas o Dante mandou uma pergunta aqui, não sei se tem a ver com isso ou se pode ter um outro viés, mas qual estratégia mental você utilizava para se manter focado e disciplinado no seu objetivo? Primeiro de tudo, eu faço sempre a dinâmica do espelho. O que você quer conquistar hoje? Eu vou dia por dia. E a partir daí, eu vou fazendo a construção. Hoje eu quero XPTO de coisas. Como eu vou me programar? Bom, eu tenho um relógio, eu tenho uma agenda onde eu marco. Então, hoje eu preciso fazer... Isso aqui é urgente, isso aqui não tem tanta urgência, isso aqui, se der, eu faço. Então, quando a gente fala, por exemplo, nos estudos, né? Para você manter o foco dentro dos estudos, é natural que você precisa ter a disciplina de entender e fazer a tua cognição, entender que, nesse momento, eu preciso estar ali por inteiro. Eu preciso parar e estar ali por inteiro. Professor Felipe, não entendi a matéria. Está com dúvida? Pergunta. Porque existem várias formas da gente ensinar uma mesma coisa. Eu posso falar de matemática tirando a prova real, ou eu posso falar de matemática fazendo cálculo, por mais ou menos que seja. Então, para que a gente se mantenha focado naquilo que nós estamos fazendo, primeiro de tudo, hoje a nossa realidade é bem diferente, porque muitas das vezes essas pessoas têm pessoas passando o tempo todo atrás delas, tem ruídos externos. Então, o que eu digo? Pô, estou entrando em aula, fone de ouvido. Pede para as pessoas, olha, gente, desse período a esse período eu não posso me distrair. Se vocês precisarem falar comigo, é após esse período. Por quê? Hoje, por exemplo, nós estamos aqui pela internet. Se alguém não quiser nos ouvir, é só apertar no tecladinho aqui, vai mutar você, ou vai me mutar, ou vai se mutar. É só clicar na câmera, pô, eu não vou estar te vendo, mas tá tudo bem, eu tô te ouvindo. Mas tá tudo bem mesmo? Eu falava sempre para os meus alunos, é uma falta de respeito quando eu estou na sala de aula falando por câmera e as outras pessoas estão com a câmera desligada. Isso é uma falta de respeito não só, primeiro é comigo, que sou aluno, depois é com o professor e depois é com as demais pessoas. Ah, pô, eu tenho vergonha da minha casa. Cara, essa é a sua realidade hoje, nós não vamos te julgar por isso. Eu preciso compreender. Muitas das vezes... Não, tem filtro também, Marco Renato. Hoje tem filtro. Tem filtro. Muitas vezes eu deixava aparecer a minha parede de tijolo. Então, pera, eu não vou me mostrar porque eu... E assim, olha que coisa interessante. E isso faz total diferença, tá? Todas as vezes que eu dava aula online, que eu estava na instituição ou que eu estava em casa, o rito que eu seguia era o mesmo. Eu levantava, tomava banho, tomava meu café, colocava uma roupa decente, uma roupa como se eu estivesse indo pro trabalho, porque o meu corpo precisa entender isso. Lembra, tem um livro chamado O Corpo Fala. Se você ficar relaxadão, não, eu vou assistir aula de pijama, você não vai conseguir absorver. Essa é a realidade. Então, o que eu preciso fazer? Pô, tô tendo aula, profissionaliza isso. Traz o escritório para dentro da tua casa. Você tá ali, é estar por inteiro. E a partir daí você vai perceber que seu aprendizado vai mudar. Essa semana, com base nisso que você está falando, essa semana aconteceram alguns episódios nas aulas que nós damos
ao vivo, online para os alunos. Então, assim, além de todo o conteúdo que está na plataforma, nós temos encontros semanais, sobretudo para reforçar o inglês, porque tem muita gente que tem dificuldade com o inglês. Então, a gente entendendo isso, criamos uma aula de inglês ao vivo e é muito legal, assim, é uma atitude muito assertiva da DEC4 até, porque a gente vê muita gente se desenvolvendo, porque precisa dessa coisa do contato, do ao vivo, né? Sim. Mas eu, como professor, fui provocar algumas interações, e aí na hora das interações, eu fazia a pergunta e a pessoa, mas do que você está falando? Assim, você via que a pessoa não estava ali. E aí, obviamente, foi um prato cheio para eu dar aqueles meus sermões, né? E aí eu falei, gente, veja, eu não preciso embarcar, a minha vida está ótima. Eu já fiz o meu período de contratos internacionais. Eu já embarquei, eu já conheci o mundo, eu já ganhei em dólar. Então, eu não tenho filhos adultos, certo? Eu não posso ficar puxando a orelha de gente que teria que ter a autonomia, né, de profissionalizar esse momento que está conosco. Eu estou ali para estudar, para aprender, eu tenho que estar por completo, eu tenho que estar inteiro, né? E aí o que acontece? Não dá para assistir uma aula de inglês se você tem zero inglês e precisa desenvolver e fazer o jantar, e cuidar da criança, e limpar o quarto, ou ficar fazendo a planilha do trabalho, que não deu tempo de fazer no escritório. Entende? Então, é isso que você está falando, né? Poxa, eu tenho ali 15 minutos para estudar, eu tenho que me dedicar e focar e mergulhar nesses 15 minutos e não deixar absolutamente nada interferir nesse processo. Eu faço a mesma coisa. Quando vou dar aula, é igualzinho. Hoje eu trabalho muito de home office, porque o meu business ele é totalmente digital, EAD, então me permite fazer isso, né? Mas eu coloco tênis, eu coloco a meia, né? Eu me arrumo, eu coloco perfume, porque eu gosto de sentir o cheiro do perfume, porque me remete à preparação, o respeito às pessoas. E aí, o que eu percebo, o que eu dividi, compartilhei com você essa semana, a gente conversando, perdão, eu não sinto as pessoas terem respeito com elas próprias. Isso é muito doido, assim. A gente está vivendo uma era, eu acho que eu sou bem mais velho do que você, mas a gente está vivendo uma era onde as pessoas não sonham, nunca sonharam, isso não faz parte da juventude brasileira, sobretudo da juventude que tem uma realidade hoje que foi muito parecida com a sua, não tem sonho, né? Além do sonho impossível, existe a questão dos ruídos, das dificuldades das pessoas ao entorno apoiarem, ajudarem você, e aí um certo relaxamento, já que eu não sonho, já que todo mundo me atrapalha, dane-se, eu vou levando, uma hora, né? E aí eu acho que, assim, quando você começou a falar sobre a questão de todo esse preparo, eu fiquei pensando, então calma, será que é falha minha, do professor, que não estou fazendo todo esse trabalho prévio da pessoa entender que ela precisa ter um projeto? É que, assim, não faz muito parte do escopo, né? O ensino profissionalizante, os cursos ali, a pessoa tem que querer. Se eu parar para ter esse papo, esse coaching, esse projeto de vida, que a gente faz, porque a gente tem as mentorias, a gente tem uma mentoria de boas-vindas, mas as pessoas não participam. Então, por isso que elas também acabam sendo desestimuladas. Porque quem está aqui na live, por exemplo, que teve ontem na aula de inglês, que está sempre em todas as aulas, em todas as reuniões, essa pessoa consegue superar os obstáculos e concluir o objetivo e embarcar. Mas tem muita gente que não consegue. E aí agora, quando você começou a falar isso, eu falei pensando, gente, será que eu é que estou falhando? Será que não são as pessoas, então, que deveriam ter esse senso de profissionalismo, responsabilidade, urgência, organização, disciplina, entendimento que os ruídos podem atrapalhar esse processo de aprendizado? Ficou aí uma dúvida, né? Sou eu que estou falhando? É as pessoas que estão falhando? Me dá uma luz, meu amigo. Então, é que, na verdade, o que acontece? Diante de tudo isso que você está trazendo, o que acontece é o seguinte, quando a pessoa não participa do boas-vindas, naturalmente ela está usurpando parte do processo, né? Então, para que é o boas-vindas? É você estabelecer as relações. O boas-vindas é a oportunidade que você tem e que, assim, eu vou ser sincero para você, tá? Não é só aí com você que isso acontece. Nas instituições que eu dou aula também, muitas vezes, as pessoas pulam o processo. Mas o que acontece? O fato de pular o processo, no meio do caminho também atrapalha. Por quê? Dentro do processo, o que a gente cobra? A gente cobra aquilo que nós acordamos lá no início das aulas. Por exemplo, nós temos na instituição que eu trabalho, a gente faz uma semana para estabelecer os acordos de convivência. E isso é uma coisa maravilhosa. Por quê? Nós fazemos uma dinâmica que é a construção da sua bandeira. Então, qual é a sua bandeira? Minha bandeira é uma águia. Por que é a águia? Aí a pessoa precisa se descrever.
E a partir dessa descrição, as outras pessoas já vai conseguindo mapear o tipo de comportamento das pessoas que fazem parte daquele núcleo ou daquele grupo. E a partir daí a gente estabelece algumas relações. Como, por exemplo, nós precisamos estabelecer que quando eu não estiver a fim de assistir a aula, eu também não vou atrapalhar. Tudo bem? Se você precisar ficar quieto, é uma escolha sua. Porque ninguém é obrigado a nada. Só que no final de todo o processo, a conta vai chegar. E quando a conta chegar, você vai culpar o professor porque passou o conteúdo e você não estava atento? Ou você vai assumir a sua autorresponsabilidade de entender que a tua falta de comprometimento e de desempenho culminou na falta de êxito do processo? Eu costumo sempre falar para os meus pacientes de terapia, por exemplo, para os meus mentorandos. Eu sou professor de performance e de desenvolvimento. Então, se o cara não desenvolve, eu procuro todos os mecanismos, faço uma anamnese para poder fazer esse cara performar. Quando eu percebo que o cara não está dentro do processo por inteiro, eu pergunto para ele, essa é a hora. Você quer continuar ou você vai parar por aqui? Porque a gente precisa hoje, Fá, dar esse choque de realidade na vida das pessoas. Elas precisam saber o que querem. Essa juventude, eu não sei o que serão das próximas gerações, mas essa juventude tecnológica, elas fazem muito... Ah, não, eu jogo no chat GPT e ele me traz a resposta. Não, eu sempre mostro para as pessoas. Eu gosto do livro, eu gosto de ler, gosto de grifar, de trazer um resumo, de fazer as minhas anotações. Como eu falo sempre, eu não dou aula de achismo. Ah, eu acho que é assim. Não, eu trabalho com performance. Ou seja, como eu vou saber se o meu trabalho foi um trabalho de excelência? Se o cara estiver disposto e se entregar para performar. Se não, é você investir num saco furado. Então, pera, quando eu fiz essa escolha, por que eu fiz essa escolha? As perguntas. O que me fez escolher isso? Por que eu permaneço aqui? O que faz sentido para mim estar? Por que faz sentido para eu estar aqui? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Qual é o objetivo? O que isso vai me trazer? São perguntas que a gente não faz cotidianamente. Eu faço porque eu trabalho com isso constantemente e assim, eu encontrei, porque hoje a minha empresa, ela é uma empresa em que a gente faz muita colaboração. Então eu tenho o cara que dá aula de storytelling, eu tenho a menina que dá aula de marketing, eu tenho a menina do comercial, e todo mundo sabe um pouco de tudo. Por quê? Porque nós somos uma empresa versátil. Então, se o Zé, que cuida da comunicação, não estiver, a Maria vai conseguir desempenhar esse papel, porque é uma empresa colaborativa. Não é porque eu sou CEO, eu varro o chão quando eu vou para os lugares, por exemplo. Não tenho vergonha de fazer isso. Eu sempre chego 2 horas antes. Por quê? Primeiro de tudo, eu quero preparar um ambiente para que eu esteja ali por inteiro. Então, o ambiente tem que estar limpo, o ambiente tem que estar aromatizado, tem que estar... Tem uma porrada de coisas que eu exijo e que eu cobro quando eu estou no ambiente, mas que eu também faço. Então, pera, eu me comprometi. Primeira carta compromisso. Eu estou comprometido a me entregar e me desempenhar. Vai haver distrações, vai haver pessoas para te desanimar, você vai querer parar, como muitas vezes eu também quis. Muitas vezes eu saía do Butantã e a minha faculdade era aqui na Vergueiro, para quem conhece São Paulo. É uma distância absurda, não tinha o metrô ainda, eu tinha que ir de ônibus. Muitas das vezes eu chegava cansado, dormia na aula. Não vou mentir, isso não faz parte do meu feitio. Mas sabe o que acontece? Eu estava lá. Às vezes cansado, capengando, olhando meio lá, meio dormindo, mas estava lá. Eu escolhi estar lá. As minhas pernas falavam, não, vai para casa. Meu cérebro falava, vai para casa, você está cansado. Não, eu tinha um objetivo. Mesmo cansado, mesmo muitas vezes não querendo ir, eu estava lá. E é por isso que eu tive a oportunidade de trabalhar na rádio alternativa, por isso que eu tive a oportunidade de trabalhar em tantas empresas e com CEOs, CMOs e CFOs, mas tudo isso foi uma construção. Eu consegui estabelecer relações, consegui construir ao longo de todos os lugares que eu passei uma boa imagem, mas mais do que uma boa imagem, eu consegui encontrar em mim o profissional ideal para as empresas. Porque a empresa, quando vai te contratar, ela não vai te contratar só porque você disse que é bom. Ela não vai te contratar só pelo seu currículo. Naturalmente, quando nós estivermos no tete-a-tete, em uma entrevista, o entrevistador, o recrutador, ele já consegue fazer superficialmente mapear o teu perfil. Saber se você é um falastrão ou se você está trazendo ali verdade. Porque eu digo sempre que uma mentira destrói 10 verdades. Então, por que não falar, olha, não deu porque realmente eu estava ocupado, não consegui fazer. Mas isso não significa que você não pode fazer depois. Ah, pô, não está valendo mais nota, mas, pô, vai tomar conhecimento disso, vai procurar saber. Não simplesmente deixar passar como se... Porque uma hora isso vai ser cobrado. Esse conteúdo vai ser cobrado, esse conhecimento vai ser cobrado, esse posicionamento vai ser cobrado. Então, a gente está falando com um professor, um educador, um treinador de pessoas como você, que teve várias vivências e que traz exatamente os fatores da vida real de um tripulante. Do que é
está dentro de uma embarcação. Mas a gente precisa compreender que aqui também, desse lado, você está sendo preparado não só para os bônus, mas para os ônus que você pode encontrar no caminho. Porque o tempo todo a gente encontra. Eu trabalho com CEOs, o tempo todo, quando eu estou em mentoria, o CEO vem me falar de um problema que às vezes para ele é grande, mas para eu que estou de fora, eu falo, como seria se você olhasse assim? Como seria se você fizesse essa pergunta? Aí o cara fala, poxa, mas eu nunca pensei por esse lado. Então, como seria se a gente parasse, e isso é a humanidade, parasse de se escorar nas várias mentiras que a gente conta para nós mesmos e nas várias desculpas que a gente sempre conta para os outros e assumisse a nossa autorresponsabilidade. É dizer, eu vou, eu não vou, eu não vou. Eu quero, mas fulano vai estar. Eu sou muito assim, tá? Quando eu falo que não vou num lugar, eu falo, mas vai estar fulano, cicrano e beltrano. Eu não vou. Eu não vou porque eu escolho não estar ali, independente de quem vai ou de quem não vai. De quem não vai. Eu fui convidado para trabalhar com algumas autoridades. Eu não fui por quê? Porque essas pessoas defendem coisas de que eu não acredito. E isso vai contra os meus valores e contra os meus princípios. Simplesmente isso. E você ter os seus valores, você ter os seus princípios, você ter um propósito de vida, você entender qual é a sua missão, quais são os seus valores e o legado que você quer deixar, isso te coloca anos-luz à frente de muita gente. Eu falo sempre que, por exemplo, as pessoas por estarem em sala de aula com você, mesmo estando online, elas estão anos-luz à frente de quem não está buscando nada e nem fazendo nada. Então, por que não querer estar à frente do seu próprio tempo? Porque é isso que nós somos. Nós somos o tempo. E temos que estar à frente do nosso próprio tempo. Porque assim a gente evolui. Nossa, gente, que aula, hein? Que incrível, Marconato. Eu quero falar com você toda semana. Acho que eu vou ser seu aluno, viu? Vamos juntos, a gente aprende juntos. É muito louco, porque eu tô ouvindo isso, eu não consigo mais tirar da minha mente a imagem que eu criei do menino dormindo na cama, a mãe com o pé na água, conhecendo as realidades daí de São Paulo, conhecendo, inclusive, o lugar que você nasceu, que tive o privilégio de passar por lá. E aí eu fico imaginando o quanto você teve de desenvolvimento, de evolução, e o quanto hoje as pessoas não conseguem minimamente enxergar uma frestinha assim de luz, como a que você enxergou, né? E assim, eu não estou falando de pessoas que precisam enxergar ou encontrar uma luzinha ali, uma saída, sem ajuda. Eu estou falando das pessoas que têm ajuda, né? Porque a gente tem um programa social e é muito louco, porque o programa social ele qualifica 300 pessoas por ano e rola uma evasão grande. A gente prioriza pessoas pretas, trans, travestis, povos originários, mães solos, meninos de 17 anos, meninas de 17, 18 anos que estão saindo do sistema de abrigo, porque normalmente esses meninos que não foram adotados não terão para onde ir. E ainda com todas as oportunidades, entendendo também as questões psicossociais que podem fazer com que as pessoas não embarquem, não se engajem nesse propósito ou nos seus próprios propósitos, ainda assim, a evasão ela é muito grande. Você acha que isso se dá pelo fato das pessoas não serem acostumadas a sonhar, motivadas a sonhar? Olha, primeiro de tudo, essa sua pergunta, ela vai de encontro à história que eu conto da minha própria história. Eu posso contar a minha história, hoje eu me emociono, mas com muita felicidade, porque eu consegui superar tudo aquilo. Mas o que acontece tudo nos leva à nossa história. Processo de autoaceitação. Então, quer dizer, se é possível sonhar, também é possível realizar. Mas a partir de que momento eu faço essa construção? Do me conhecer. O autoconhecimento, e eu digo isso com muita clareza, de que o autoconhecimento foi que me transformou, foi que me libertou. Eu tinha várias crenças então, que estabeleceram. Desculpa te interromper. Então você está dizendo que assim, deixa eu ver se eu entendi. Eu não vou conseguir ser disciplinado, focado, se eu não me autoconhecer, é isso? Exato. Primeiro de tudo, eu tenho que me conhecer. Porque aí eu posso cobrar de mim também, é isso? Como que eu funciono? Qual é o meu mecanismo? Em quais coisas eu penso? Quais são as minhas buscas? Olhei a minha história, reconheci. Eu quero contar uma nova história da minha própria história. Então, pera. Eu poderia ter me debruçado diante da minha realidade e dizer, não, é mais fácil para mim ser aviãozinho daquele lugar do que correr atrás de trabalhar, por exemplo, de ser empacotador no mercado,
de ajudar as mulheres da feira, de olhar carro. Posso falar uma coisa? Até na reunião de alcoólicos anônimos eu ia para aprender, para ouvir o que aqueles caras estavam falando quando eu era pequeno. E isso me ensinou muita coisa. Então, o autoconhecimento, ele faz com que você consiga compreender exatamente onde está a tua autossabotagem. Onde você precisa colocar energia para mudar de mentalidade. Porque ninguém muda. Ah, não, eu mudei, como a gente sempre ouve, por exemplo, exemplo de relacionamento. Ah, não, eu mudei porque meu filho entrou na minha vida, eu mudei porque eu arrumei um namorado que me compreende. E na realidade não, gente. Todo mundo, ninguém tem o poder de mudar ninguém, a não ser a divindade, o criador de todas as coisas. Mas essa pode ser uma escolha sua. Como se alguém, por exemplo, te dissesse algo que você não gostou, você pode reagir de duas formas. Ou você pode revidar, ou você simplesmente pode se calar e se retirar do ambiente. É simples assim. Só que é uma escolha. E aí, eu tenho uma frase de para-choque de caminhão de minha autoria que diz o seguinte: escolher é uma escolha e não escolher também é uma escolha. Quando eu escolho, eu sei quais serão as consequências da escolha que eu fiz. Mas quando eu não escolho, eu fico à mercê do quê? Do que os outros escolherem. Eu fico à mercê, parafraseando o cantor Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. A sociedade, a humanidade, especificamente o Brasil, está vivendo literalmente essa música. Está deixando a vida levar. Eu já não tenho autonomia mais para fazer as minhas próprias escolhas. Para dizer onde eu quero ir e onde eu não vou. Para dizer o que me faz bem, porque as pessoas, eu sempre falo para os meus alunos, você só dê opinião se alguém te perguntar alguma coisa. Se ninguém te perguntar, você não dá a sua opinião. Aí, mas por que eu estou dando palpite naquilo que não me foi perguntado? E aí, se você fala para a pessoa, mas eu não te perguntei nada, a pessoa acha que você é um escroto, que você é um ridículo e um mal educado. Só que, se você não foi perguntado, por que você vai dar pitaco na história dos outros? Se você não foi perguntado... Né? Tá cheio. E aí, o que eu digo sempre é o seguinte, às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, Felipe, mas você não acha que essa blusa amarela está muito chamativa? Eu respondo, mas eu estou me vestindo para mim faz sentido estar com essa blusa. Isso é ser ignorante? Não. É as pessoas precisar compreender que existem pontos em que elas são inconvenientes. E a gente tem que ter a fidelidade e a hombridade de estar bem primeiro com a gente. Se você tiver mal resolvido com você, desculpa. Você vai estar mal resolvido com tantas outras coisas da sua vida. Então, eu acho que esse processo de despertar uma consciência no aluno não vai ser tão simples como eu imaginava, ou como acho que a maioria dos professores imaginam. Porque ninguém vai dizer assim, ah, tá bom, professor, então a partir de amanhã eu vou me dedicar todos os dias, vou assistir às aulas, vou... Não, é um processo individual que ele precisa entender, se autoconhecer, e não adianta a gente sofrer, porque eu não posso sofrer, mas eu sofro, Marconato, eu sofro, a Bia sofre, a equipe inteira sofre, porque assim, a gente vê o cara que chegou lá em janeiro, chega em setembro, o cara não avançou nada, ele não assistiu. Mas sabe por que a gente sofre? Sabe por que a gente sofre? Porque nós somos agentes de transformação. Então, quando o cara não quer transformar, a gente sabe que ele é uma borboleta incubada. Ele escolheu não vir, não sair do casulo. Ele escolheu não voar. É uma escolha. Eu não posso acreditar, e nem faz sentido mais eu acreditar quando o jovem fala para mim que ele não está no mercado de trabalho por falta de oportunidade. Porque não é. Tá cheio. Mas a pergunta que fica é, eles estão se habilitando para a oportunidade que o mercado tá procurando? Ninguém quer. Todo mundo quer o bônus, mas ninguém quer o ônus. E o ônus é você sacrificar os almoços em família, o churrasco, as baladas, mas para viver uma história diferente da que você está vivendo. Hoje, a minha mãe mora numa casa de 9 cômodos e era um quarto muito engraçado. Só que quantas coisas eu precisei sacrificar? E hoje eu agradeço a Deus e ao universo, à minha espiritualidade, por quê? Porque eu encontrei também na espiritualidade forças para seguir. Só que essa força veio a partir da minha identidade, de quem eu sou, quando ninguém está vendo. Quais são as pessoas... Você sabe, vou falar para você uma coisa muito interessante. As pessoas, elas não têm noção do poder da palavra. Tudo que você fala não volta vazio para lugar nenhum sem antes se cumprir. Então, quer seja bom ou ruim, aquilo que você declara com a boca, aquilo que você determina, vai acontecer, seja bom ou ruim. Então, muitas das coisas que eu conquistei é porque eu dizia, Felipe, continua. Eu fui a minha própria retroalimentação. Eu olhava para o espelho, para você ter ideia, quando eu tive o sonho de ser jornalista, eu olhava a Zileide Silva, o Ziraldo, eu olhava tantas outras pessoas e eu ia lá na frente do espelho e eu falava, olá, senhoras e senhores, muito boa noite para vocês. Nós falamos ao vivo aqui da Avenida Paulista e nós vamos agora passar
para o Bonner, que está no estúdio, trazendo algumas informações. Então, quer dizer, eu começava a fazer a projeção do que eu seria, até que eu me tornasse quem eu sou hoje. Então, o Felipe de hoje foi uma projeção lá de trás. Mas sempre, sempre eu vou conversar com a minha criança interior. Porque, de vez em quando, ela se manifesta para dizer, pô, por que tudo acontece tudo tão de calma? Tá tudo bem. Hoje nós estamos vivenciando um novo momento. E vai dar certo. É bem emocionante, assim, quando você fala. Eu me lembro da minha infância, eu tinha um sonho enorme de ser ator, e eu projetava isso, e eu ficava em frente ao espelho, ensaiando as cenas, repetindo as cenas, né? Eu acho que eu sou vítima aí dessa questão dos ruídos, assim, meus pais não queriam de jeito nenhum que eu fosse ator, né? Assim, era uma live para a gente falar para os alunos, para as pessoas que vão assistir, mas serviu tanto para mim, para eu me questionar sobre muitas coisas, sabe? É claro que eu já tô vindo aí num processo de 1 ano e meio para cá de muita terapia, de muito aprendizado, sabe? Esse bate-papo, ele dá uma mexida na gente. Você tem, de fato, né? Eu já tinha presenciado esse dom de causar essas reflexões na gente, de melhorar a gente, né? O que você fez quando ministrou a sua palestra lá no Instituto Neymar foi de uma magnitude, mudou a vida daqueles jovens. Até hoje eles falam de você. Olha, tô arrepiado. Olha isso, tô arrepiado. Até hoje, assim. E muito obrigado pela sua colaboração, pelo seu tempo aqui conosco. Eu vou te fazer uma última pergunta. Você acha que as redes sociais, essa superficialidade, essa vida fake, né? Essas relações rasas. Então, você entra no Face, a pessoa tem 5 mil amigos. É impossível uma pessoa ter 5 mil amigos, né? Ela tem 5 mil conexões, claro, mas amigos não. Mas a gente tem a impressão de que nós temos seguidores. E nem conexões, viu? Nem conexões. Conexões temos nós, eu e você. Porque a gente se fala, a gente troca mensagem, a gente conversa, a gente desabafa. Isso é conexão. A palavra conexão vem de conectare, ou seja, de ligação. A gente tem uma ligação, mas uma ligação de troca. Hoje, a internet, ela traz para nós a falsa, eu diria, a falsa promoção, né? Porque a gente só promove aquilo que é bom. E a vida que não é postada? Como é que tá? Desculpa te interromper, mas... Não, mas você já entendeu. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte. Hoje, por exemplo, eu estava esse final de semana conversando com um mentorando, e ele falou assim para mim, ele falou, poxa, mas você tem 4 mil, você treinou mais de 5 mil pessoas, foi muito mais do que isso, né? 5 mil é o que eu coloco. E você tem 4.800 amigos, 4.900 amigos. Eu falei, então, as pessoas que estão no meu Instagram são conexões reais. São os meus alunos, são os meus mentorandos, são pessoas que estão chegando e que se conectam com o meu conteúdo, mas que a gente tem uma interação. Aí tem o cara que está lá, e aí fazendo uma crítica aos influenciadores, tem o cara que está lá com 400 mil seguidores, mas ele influencia as pessoas em quê? Será que influencia em mudar de vida? Porque nós estamos vivendo numa sociedade em que as pessoas elas privilegiam o entretenimento. Eu preciso postar a minha foto no jet ski, eu preciso postar a minha foto com o Jack Daniel, com o meu combinho. E a tua casa? E as tuas relações familiares, né? São essas coisas. Tem um livro chamado Sociedade Líquida, que é muito interessante. A gente percebe que as relações elas estão cada vez mais superficiais. Porque eu estou em conexão com o Fabrício pelo que ele pode me oferecer e não pelo que ele é. As pessoas trocaram as relações por serventia. As pessoas estão do seu lado porque nesse momento, você serve. Mas, quando me perguntam a respeito do amor, o amor pode acabar? Pode. Mas se houver uma relação de respeito, o amor não acaba. Eu posso não te amar da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma maneira, mas o fato de eu te respeitar, isso faz com que a gente esteja por inteiro. Não só dentro das nossas relações profissionais, dentro das nossas relações pessoais e interpessoais. Não tem problema para mim se eu tenho 4 mil seguidores e tenho 2 curtidas. Se vier uma pessoa no meu direct ou uma pessoa da palestra que eu der e disser, cara, isso mudou a minha vida. Como você bem frisou, eu estou
que num brainstorm, numa chuva de um monte de coisas que me surgiram durante a live, é esse o objetivo. É fazer com que o Fá repense primeiro ele, porque as atitudes que você tem diz respeito a você também. Quando eu estou em sala de aula, diz respeito a mim também. Ah, não! Pô, quando eu entro no meu trabalho, eu deixo o problema lá fora. Mentira! É mentira isso. A gente não consegue deixar, porque isso está dentro de você. As questões neurocognitivas está dentro de você, não é externo. É claro que você pode, naquele momento, deixar aquilo de lado, mas você sabe que ali vai existir e que você precisa resolver. Tem uma coisa que eu digo sempre. Aquilo que você acredita que é maior do que você honra, respeita e reconhece e segue sua jornada. Não precisa você ficar num embate, num imbróglio de que não, eu preciso resolver e isso é a solução do mundo. Não, você não é e você nunca vai ser o salvador da pátria. Mas você vai ser um centro direcionador para as pessoas que querem mudar de vida, mudar de história, ter as suas vidas transformadas, não por falácias, porque vender todo mundo vende, um sonho ideal, mas espera, nós estamos falando de uma realidade, de que é possível ter a sua vida transformada, é possível ter a tua vida mudada, mas que essa precisa ser intrinsecamente e inteiramente uma escolha individual. Se a tua mãe não mais estiver aqui, a tua vida não vai poder parar, você vai ter que seguir o teu caminho. Então, espera, eu preciso parar para pensar. O que eu quero construir? Quando eu falo que eu sou um agente de transformação, isso também gera para mim muito sofrimento, que é como você falou. A sua dor são as mesmas que a minha, porque o meu desejo é que as pessoas que estão inseridas dentro da minha comunidade tivessem as suas vidas mudadas. Sabe por quê? Deixa eu contar uma coisa para você. Lá em Americanópolis, eu abro curso para 200 pessoas, com tudo subsidiado por mim. É a minha empresa que desempenha todo o recurso financeiro. Então, o cara chega na minha sala de aula, ele tem o material didático. O cara chega na minha sala de aula, ele tem o café da manhã. Se ficar para o almoço, ele tem o almoço. No final do dia, ele tem o diploma do curso, ele tem a validação daquele diploma. E sabe quantas pessoas vão? 10, 20, 25. Mas sabe por quê? Eu vou falar uma coisa que não vai fazer com que... Você não vai sofrer mais a partir de hoje. Diante disso que eu vou falar. Todas as pessoas que querem ter as suas vidas mudadas, elas precisam escolher ter as suas vidas mudadas. Eu demorei muito para entender isso. E depois de muitos estudos e muitas vivências, eu me atrevo a dizer para você, para o Brasil e para o mundo, não são todas as pessoas que vão viver uma vida extraordinária, uma vida incrível, uma vida de mudança, uma vida de transformação. Não são todas. Tem pessoas que vão eternamente apertar parafuso e sacar fumaça. Tem pessoas que vão eternamente se esconder debaixo de muitas e atrás de muitas desculpas. Mas eu fico feliz em te dizer que também, diante de tudo isso, terão diversas pessoas que vão falar: professor Fabrício, ele foi um centro direcionador na minha vida. Um dia eu pensei em desistir, ele me falou uma palavra que mudou minha vida por completo. Você vai entender, Fá, de que a tua história valeu a pena, de que o teu legado já é estabelecido. Quando eu vejo os jovens, que eles mandam para mim, me marcam nas publicações, que tiveram aula com a gente lá no Instituto do Neymar. Quando eu vejo eles voando, o Emerson, que postou esses dias, que atingiu 400 mil seguidores, eu falo, que felicidade. Porque é sobre isso. Não é só sobre os seguidores, é sobre o homem que o Emerson se tornou. É sobre a oportunidade que ele tem. Eu acho muito lindo quando eu vejo ele levando a avó para almoçar. Eu acho muito lindo quando eu vejo ele pegando as irmãzinhas. E é uma pessoa que, quando nós encontramos, que quando nós estávamos lá, uma realidade completamente diferente. Mas ele escolheu. Olha que coisa linda. É isso que vai fazer a tua vida valer a pena. Quando eu falo dos meus professores, eu me emociono, porque eu sou grato até pelos professores que um dia não me disseram nada, porque os que me disseram, eu faço questão de todos os dias reconhecer o quanto eles foram fundamentais na minha vida. Os que disseram e os que não disseram também. Eles também contribuíram, talvez porque não tinham palavras para me dizer. E os que disseram, talvez porque aquilo transbordava no coração deles. Então, guarde isso com você. O sucesso, ele é um caminho solitário. Muitas vezes você vai estar rodeado de um monte de gente e vai se sentir sozinho. Mas quando o Felipe chegar e falar: Fá, cara, que oportunidade que você me deu de estar lá no Instituto do Neymar. Eu falo isso em todas as minhas palestras. Se você olhar o meu feed, lá tem várias vezes, em todas as lives eu falo sobre você. Porque você não marcou só a história daqueles jovens, você marcou a minha vida e a minha história. Você me fez acreditar e ver que era possível estar no Instituto do Neymar. E tem um detalhe, tá? Olha quantas portas você me abriu. Vou falar aqui só algumas das empresas. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Algumas das empresas que o fato da nossa conexão, o fato da nossa entrega, do nosso encontro de alma. Eu falo que você é o meu amigo e meu irmão de alma, porque a política ficou para trás, mas as nossas relações, por ser de verdade, é um caminho que seguiu.
E por você acreditar, os meus professores acreditar, minha mãe e tantas outras pessoas acreditar, e hoje os meus alunos, é que eu dei aula para o iFood, para a maior instituição de inteligência emocional do Brasil, que é o Instituto Brasileiro de Coaching, para a maior instituição brasileira, que é o Instituto Ser Mais, para a maior instituição de pôquer, o maior site de pôquer do mundo. Estive no Rio de Janeiro com esses caras. A GG Poker, o Instituto Neymar Júnior, para a Sony Ericsson, para o Senac Brasil, para o Sim de Saúde, para a Unilever do Brasil, para os jovens do Brasil, para o Albert Einstein. E se eu for falar aqui, são várias instituições. Então, peraí. As nossas escolhas nos abrem inúmeras portas. As nossas conexões nos abrem inúmeras portas. Você poderia muito bem estar alocado sendo secretário de um ministro. Mas sabe o que acontece? A chama que flameja aí dentro, que está aqui também, não é sobre dinheiro, não é sobre status quo, não é sobre, talvez, ter uma carreira de sucesso. Porque o que é sucesso para a gente? Sucesso para mim é ter comida na minha mesa, sucesso para mim é poder estar com a minha família, sucesso para mim é poder estar aqui com você e dezenas de pessoas, sucesso para mim é poder ouvir o meu jovem dizer que teve a vida dele transformada, sucesso para mim é poder entrar na sala de aula e poder dizer para o cara que ninguém acredita, eu acredito em você. Isso é sucesso para mim. E nem se eu tivesse todo o dinheiro do Neymar, por exemplo, seria tão gostoso e tão maravilhoso poder olhar para a minha comunidade e poder dizer, eu estou vindo aqui, talvez vocês não queiram, mas eu estou vindo aqui entregar a parcela do que eu ganhei. Eu vou lançar um livro e eu não posso falar, eu vou falar aqui em primeira mão para você e para a sua rede, para a minha rede. O nome do livro se chama O que os ricos não contam. E nesse livro eu vou contar um pouquinho de tantas coisas que eu aprendi estando com você, que lá está a sua história, estando no Instituto do Neymar, na Unilever do Brasil e com tantas outras lideranças desse país. Então, eu quero dizer muito obrigado por você existir, muito obrigado por você continuar, assim como eu, acreditando na educação, que a educação transforma. Muito obrigado por você não ser um coxinha. O que é um coxinha? Coxinha é aquelas pessoas que não se posicionam. É você defender o que você acredita e você ser exatamente quem você é. Não existe nada mais poderoso do que ser quem você é. Tem uma frase do meu mentor, que é o José Roberto Marques, que é um cara que eu sou grato, que me ensinou essa arte de falar sobre autoconhecimento, e é um cara que foi um gerador de transformação para a minha vida. Eu estava num ambiente com 7.000 pessoas, e ele disse uma frase que mudou a minha vida por completo. Quem disse que não foi você o enviado para cá para mudar a sua história de vida e a história de vida da tua família? Então, tripulantes, futuros tripulantes, empresários, moços, moças, meninos, meninas, homens, mulheres, quem disse que não foi vocês? Os enviados para cá para fazer a diferença no mundo e para mudar a vida da tua família. Só que precisa começar por alguém. E esse alguém é você. Lembra quando a gente ouve na igreja, ouve no centro espírita, em tantos outros lugares, que você é o escolhido? Você é o escolhido para mudar a tua própria vida. E por quê? Você vai passar esse governo para outras pessoas. Por que outras pessoas vão governar um Estado de direito que é teu? Então eu quero convidar você com muito carinho, com muito respeito, a se tornar o protagonista da tua própria história. Puxa para você a responsabilidade que talvez você entregou para tua mãe, para o teu irmão, para o teu filho, para o teu tio, para o teu padrinho. E aí, Fá, só para concluir essa fala, sabe o que acontece? Quando a gente mergulha no autoconhecimento, tem uma aula que eu falo só sobre papéis. Durante muito tempo da minha vida, por eu ser o filho caçula e sair para trabalhar primeiro do que os meus irmãos que eram mais velhos, eu assumi o papel do meu pai. E por isso eu sofri muito. Então, o autoconhecimento, ele tem essa faceta, essa manha de quando você fala dos papéis, os filhos começarem a entender que muitas das vezes eles são a mãe ou são os pais dos irmãos. Aí é o grande pulo do gato. Aí é a sacada. Quando você dá para tua mãe a responsabilidade dela, ela é tua mãe, você tem que honrar e respeitar, mas você não tem que aceitar muitas vezes quando ela tenta desprestigiar o que você está fazendo, porque acontece autossabotagem. Ela não sabe que isso é autossabotagem, mas você que está aqui comigo está passando a saber. Quando ela fala, não vai mais, desiste, para com isso, você tem outra coisa para fazer. Não, esteja por inteiro. Entrega para tua mãe o papel dela, a responsabilidade dela. Pô, você precisa olhar o teu irmão. Ó, nesse momento eu não consigo ficar... Isso não é rebeldia, tá? Nesse momento eu não consigo ficar com ele, porque eu tenho uma missão, eu tenho um objetivo. E eu preciso estar por inteiro. São papéis. E quando você entende isso, qual é o seu papel, primeiro na tua vida, e talvez você está sofrendo porque você pegou o papel do teu pai, você está querendo ser a tua mãe, e tudo isso
traz os bônus, mas os ônus são piores quando a gente entra no papel dos outros. Tem um monte de líder sem ser querer. Tem um monte de gente fazendo o papel de líder sem ser. Tem um monte de gente ocupando cadeira e sofrendo, tá? Porque tá sentado numa cadeira que, não, mas esse cargo aqui é abaixo do que eu mereço. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu mereço estar no cargo de presidente da República. Eu tô lá? O nível de conhecimento que eu tenho? Tô lá? Não. Mas eu sei qual é o meu papel. É ter noção de qual é o seu papel. Se é para limpar, tem uma frase, para finalizar isso, eu preciso falar isso aqui. Tem uma frase que eu li na Bíblia, e isso não é por uma questão religiosa só, mas por uma questão filosófica. Porque eu falo com gente de todas as religiões. E dane-se que eu sou cristão. Eu estou aqui para falar sobre conhecimento e não sendo ignorante para defender a bandeira de uma igreja ou algo do tipo. Não, longe de mim isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: todas as vezes que você fizer algo, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Mano, cara, isso deu um desbloqueio de várias coisas na minha cabeça. Às vezes, eu não quero servir uma pessoa, mas aí eu lembro dessa frase. Aí eu falo, não, eu vou servir essa pessoa. Eu não vou ser igual a ela. Mas fulano fez isso, tá tudo bem. Como eu vou escolher lidar com isso? Sendo diferente. Eu não preciso ser igual. Não, falou, eu vou retrucar porque eu tenho... Não, tem vezes que tem razão, não faz sentido nenhum. Silencia, deixa passar e depois troca um papo. Tem coisas que a gente precisa... Nutre isso, para poder não sair, porque tem um monte de gente ferida, ferindo muitas pessoas. Tem uma frase de para-choque de caminhão que diz o seguinte: pessoas machucadas machucam pessoas e pessoas curadas curam pessoas. Hoje você é um curador de pessoas porque um dia alguém te machucou. Hoje eu sou um curador de pessoas porque um dia também eu fui muito machucado. Isso não significa que eu não chore, que eu não grite, que eu não desabafo. Ultimamente, sabe o que eu faço? Eu abraço a árvore. Eu vou lá, dou um abraço na árvore, tá tudo bem. Quando não, eu falo para minha criança interior, pode silenciar o barulho que está aí dentro, porque não dá para espernear. O que você vai escolher fazer com isso? Você pode ficar aí gritando, esperneando, ou você pode tomar consciência disso e seguir a sua jornada. Aquilo que é maior do que eu honro, reconheço, respeito e agradeço e sigo o meu caminho. Por isso que mudança de vida não vai ser para todas as pessoas. Se você tiver 60 alunos numa sala de aula, se você tiver 6 pessoas que escolheram ter a sua vida transformada, valeu, você chegou no seu objetivo. Se você tiver uma pessoa que teve a vida transformada, cara, super valeu, você chegou ao teu objetivo. Não precisa se cobrar tanto. Não faz nem sentido se cobrar tanto. Sabe por quê? É pesado isso que eu vou falar agora. Se a tua saúde for pro ralo, quem é que vai te socorrer? Então, pera. Eu falo que cada um tem a versão do Felipe que cativa. Você pode ter o cara mais incrível do mundo, mas você pode ter aquele cara que vai olhar para você, vai passar do teu lado também, e você e nada para ele vai ser a mesma coisa. São escolhas. E hoje, eu escolho ter poucas pessoas no meu nicho, no meu hall de amizade, por uma única razão. A minha preocupação é saber no que essas pessoas estão pensando e o quanto elas estão visando o futuro, sem esquecer do tempo presente. Eu posso olhar lá para frente, mas eu preciso saber que as minhas escolhas de agora vai determinar no que eu serei no futuro. Eu não esperava me emocionar tanto e eu precisei me segurar muito, assim, porque tocou em pontos muito sensíveis. Embora o objetivo fosse despertar uma reflexão nas pessoas, para que elas desenvolvam esse autoconhecimento e a partir do autoconhecimento, a responsabilidade, a disciplina, o foco, a determinação. Eu não esperava que isso fosse falar tanto comigo também, porque é um desafio trabalhar com educação no nosso país, é um desafio trabalhar com educação no mundo de hoje, sobretudo no Brasil. Fora do Brasil, a tecnologia não tem ainda, e especificamente as redes sociais, não tem ainda a influência que tem aqui no Brasil. Então você vê os jovens italianos, franceses, espanhóis, africanos, asiáticos, enfim, por mais que estejam mais vulneráveis a essas superficialidades e a liquidez do mundo digital, que está não sei se personificando seria a palavra correta, mas que também está transcendendo para o mundo real, trabalhar com educação no Brasil é muito difícil, muito difícil. Eu sempre tive esse pensamento de que, ok, se 10 mudarem de vida, ok.
Se de 300 que se inscrevem, 2 mudarem de vida, 1 mudar de vida, ok. Mas a gente acredita, a gente se empenha, a gente às vezes está querendo mais do que a própria pessoa. Mas eu entendi que esse é um processo também de autoconhecimento e que nós, educadores, não podemos acabar com a nossa saúde por conta disso. E não deixar de acreditar, né? A gente não vai deixar de acreditar nunca, a não ser que o nosso fôlego de vida seja tirado. Mas é assim, mudança de vida. Tá aqui, tá sendo servido. Quem quer? É a atitude de escolher. Você sabe que eu aprendi uma coisa. Tem pessoas que quando vêm na minha empresa falam assim, pô, mas o teu processo está muito caro. Não é que tá caro, é que você não tem dinheiro para pagar. Desculpa. Esse nível de conhecimento não é para você. Tá tudo bem a gente entender que é isso. Porque quantas vezes você sucateou o teu trabalho? Quantas vezes eu fico pensando, às vezes eu fico pensando, imaginando, eu falo, gente, quantas vezes eu paguei para ir nos lugares para levar o vasto conhecimento que eu tenho e as pessoas simplesmente não me deram nem um café, uma água, não me serviram. Então, quando você reconhece o teu verdadeiro valor, e isso o autoconhecimento me trouxe, hoje as pessoas podem ter o meu trabalho, mas se elas quiserem, elas vão ter que pagar. Elas não pagam para um estranho, elas não compram de uma empresa que eles muitas vezes nem conhecem. Então, pera. E aí, é claro, tem duas coisas aí. Para quem pode pagar, de fato eu cobro, mas para quem não pode, eu ofereço. Isso é louvável, isso me faz bem, porque transformar vida também é um ato revolucionário. É forte isso. Eu aprendi que é revolucionário você transformar a vida de pessoas, e eu amo isso, e é como você. Eu vendo você se emocionando, eu também assisto várias vezes a sua live e me emociono inúmeras vezes, porque é um ato revolucionário. É maravilhoso, e é isso que eu quero. Não tem problema. Às vezes eu abro a live e tem 10 pessoas, tem 15 pessoas, tem 2 pessoas. Não tem problema. Se 2 pessoas se disponibilizaram para me ouvir, é porque elas sabem que daqui vai sair uma coisa boa de se falar. Então não é sobre quantidade de pessoas, não tem problema. Eu falo para uma, eu falo para mim mesmo no espelho, eu falo para 100, para 1000 e para 20 mil e 30 mil e para quantos quiser. Quem não entender que precisa falar para uma, não vai ter o privilégio de falar para milhares de centenas de pessoas. Mas quem entender que falar para um faz sentido, vai compreender que a vida vai oportunizar de falar para milhares e centenas de pessoas. Que delícia de bate-papo. Eu, por mim, ficaria aqui Nossa, horas e horas. Maravilhoso. Estão pedindo para fazer mais vezes. Estão dizendo que já te segui, que já Gratidão. estão seguindo. Sejam A bem-vindos. gente vai compartilhar isso no grupo também com todos os alunos para que eles tenham acesso. Eu acho que é uma live atemporal, é uma live que serve para qualquer situação. Serve para o aluno, serve para o professor, serve para o tripulante, serve para o comandante. Serve para todo mundo. Essa troca eu também aprendo muito. Você me trouxe perguntas e coisas riquíssimas que também me faz refletir. E acho que tem uma coisa, sabe? O título que nós escolhemos para a live é do EAD para o alto mar, né? E aí uma metáfora, o alto mar, ele pode ser o autoconhecimento, ele pode ser tudo que a gente quiser, né? Mas eu acho que um bate-papo como esse só reforça, e esse carinho que a gente está vendo aqui das pessoas que são nossos alunos, que provavelmente são pessoas também da sua rede, que alguns nomes eu não reconheço, mas o quanto o nosso compromisso da DEC4 com uma educação de qualidade, com uma mentoria. Ontem, existe um grupo muito forte, uma comunidade de tripulantes. E ontem um menino fez uma pergunta. E eventualmente uma pessoa foi lá e escreveu que cursos desses picaretas não servem para nada. E é muito louco você ver uma pessoa reduzir o teu trabalho de 18 anos ao adjetivo de picareta. Justo eu, né? É meu negócio, é meu trabalho, é o meu business, né? Você acabou de falar isso, né? E a gente tem uma fundação, a gente cobra o curso para quem não está numa situação de vulnerabilidade e pode pagar, para que as pessoas em situação de vulnerabilidade possam estudar. Simples assim. Oportunidades. Enquanto não se tem emendas, verbas, conexões com outras fundações, com empresas que possam incentivar, que possam bancar os estudos, é dessa maneira que a nossa entidade, a nossa associação, a DEC4 Foundation se mantém. E aí, é muito doido você ouvir que você é um picareta, né? Então, essa live, esse bate-papo, reforça essa coisa de que o EAD, ele não é esse bicho que parece ser, e todo mundo diz assim, não, EAD não é para mim só funciona se for à distância. Porque mesmo só funciona se for presencial. Porque mesmo no presencial não vai dar certo se você não estiver comprometido. Então, olha só quantas oportunidades nós temos de lives semanais,
aulas ao vivo, mentorias individuais, quantas vezes o aluno quiser. Então, assim, se a pessoa estiver focada, comprometida, e agora, se ela de fato se autoconhecer, ou estiver nesse processo de querer se conhecer, ela vai conseguir os resultados. E olha, e a DEC4 é tão diferenciada, porque se você for para outras instituições, eu que trabalhei em várias instituições, não tem essa questão de mentoria. Você passa pela sala de aula, faz o curso, meu lindo, pegou o diploma, beijo, tchau, não nos vemos mais por aí. É muito diferente. Existe uma continuidade, existe uma, vou usar uma palavra muito linda, existe uma sororidade, tem uma voz que ecoa, não nasceu ontem. São pessoas que têm robustez, conhecimento, são gabaritadas, sabem o que está falando. Não é achismo. Fez, viu que deu certo. Tem os tripulantes que estão aí em alto mar, postando que estão em vários países. Tá aí, gente. Performance. É uma empresa que tem performance. E quando eu sei que a empresa tem performance, é só olhar os caras publicando resultados dos países que estão, das roupas que estão conseguindo comprar que não tinham condições, de visitar vários países como a Alemanha, como toda a Europa, Estados Unidos, Inglaterra, tantos outros. Gente, é sobre isso. É uma organização que oportuniza a oportunidade. E por que não se dedicar? Por que não aproveitar essa chance? Existem chances na vida da gente que não passam duas vezes, tá? Há quem diga que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, é porque não vem aqui em São Paulo. Porque aqui em São Paulo, inúmeras vezes, cai no mesmo lugar. Mas nesse caso de oportunidade, muitas vezes é única, não tem volta. Então, o que eu quero que vocês reflitam a respeito é: o que eu vou fazer com a oportunidade que me é dada? Essa é a pergunta. O que você está fazendo dessa oportunidade? Pensa nisso. Reflita nisso. O que você está fazendo? Aliás, o que você está fazendo? O que você está escolhendo fazer com a oportunidade que você está tendo agora? E nunca se esqueça, talvez você possa não ter todas as habilidades do mundo, mas se você tiver uma boa conexão, ela pode te levar a infinitas possibilidades e oportunidades. Pegue essa chave. Vou repetir de novo isso aqui. Pegue essa chave que ela é forte, hein? Talvez você não tenha todas as habilidades do mundo, mas se você tiver uma boa conexão e boas conexões, isso pode te ligar a várias possibilidades e oportunidades que nem nos teus melhores sonhos você imaginou. Resultado disso é: quando que eu pensei que eu estaria no Instituto do Neymar? Nem nos meus melhores sonhos. Mas uma oportunidade de conexão me gerou essas infinitas, que foram várias. Depois que você me abriu essa porta, várias outras me foram abertas. E por isso, eu só tenho uma coisa a dizer: obrigado por você existir. Essa é a frase que todas as vezes, inúmeras vezes que nós nos falamos, eu termino: obrigado por você existir. Eu sou grato a Deus, ao universo, todos os dias, pela sua existência. É um privilégio. Quem te perdeu, azar foi de quem te perdeu. Mas quem te tem, que tem a sorte de cuidar e zelar, porque você é um ser humano ímpar. Você é um cara diferenciado. Meu Deus, eu vou ficar muito cagado aqui, não dá. Você é um cara diferenciado. E eu não estou falando isso pelas oportunidades que você, pelas portas que você me abriu. Mas eu te disse isso desde a primeira vez que eu te encontrei durante o mandato do governador. Então, muito obrigado por você existir. Eu quero dizer que eu te amo, te honro, te respeito e te agradeço. Obrigado, meu amigo. Eu também te honro demais, te respeito, te agradeço. E você sempre disposto a me ajudar, né? Eu achava que era um momento muito sensível, que a gente precisava ter esse bate-papo, essa conversa para tocar o coração das pessoas. Vou tornar quase que obrigatório para que todos os alunos assistam aqui. Mas eu também tenho certeza que a gente tem um futuro brilhante ainda pela frente, muitas parcerias, muitas possibilidades de integrar os nossos trabalhos. Eu acredito muito nisso e eu vou trabalhar muito para isso, porque, como eu estava dizendo, né, não é só uma plataforma que você vai lá, clica e assiste as aulas estáticas que estão prontas, já estão gravadas ali. Existe gente, existe conexão, existe essa entrega, né? Essa entrega, essa humanidade, né? Para que justamente as pessoas entendam que a tecnologia ela é só uma ferramenta que carrega, que leva o amor, o comprometimento, esse legado, essas experiências. Então, a tecnologia só vai me permitir chegar a mais pessoas com mais rapidez, com mais facilidade, conectar pessoas incríveis como o Felipe Marconato, mas
ainda sendo à distância, tem gente, tem verdade, tem propósito e tem presença. Então, muito obrigado pela sua presença, por você estar presente sempre na minha vida, mesmo que as nossas rotinas acabem, às vezes, até nos distanciando em alguns períodos, mas de verdade. Precisamos estar mais juntos. Preciso de você mais na Deck For, falando com essa garotada, falando com esse pessoal. Você é um presente na minha vida. Muito obrigado mesmo por sempre colaborar, por sempre aceitar os meus convites, tá bom? Eu também te amo, suas palavras foram incríveis, me tocaram profundamente. E, nossa, eu vou dormir mega feliz hoje, porque realmente foi... Eu posso te fazer um pedido antes da live terminar? Quando você vê a sua avó, dá um beijo bem gostoso nela e fala que eu mandei. Eu acompanho essa fofura todos os dias. Pois é. Você, inclusive, falou uma coisa muito louca que me tocou. Isso é uma coisa mais pessoal do que profissional aqui em relação ao que a gente tem falado de EAD, Deck For e tudo mais. Mas quando você fala, por exemplo, para as pessoas postarem mais da sua casa, né? Eu, muitas vezes, até por uma influência ruim, mas que em algum momento a gente acredita que é algo que veio ou que você traz para sua vida para dar certo, não poste a sua casa. Não poste a sua avó. Não poste a sua cachorrinha. Você é um empresário. Você é um formador de opinião. As pessoas dependem do que você fala. Ou seguem o que você fala. Às vezes a sua casa não é assim ainda aquela casa dos sonhos que demonstra, por exemplo, que você já conquistou, que você teve um arquiteto que projetou e não sei o quê, né? Então, a gente às vezes a gente se aproxima de pessoas que até têm boa vontade, que até querem ajudar, mas elas não têm... Elas não sabem, elas não são humanas. Elas estão só replicando, na verdade, fórmulas que disseram para elas que dão certo. Mas quando eu vou lá e posto numa matéria do jornal uma opinião minha, ou quando eu posto um story, ou quando eu posto algum conteúdo meu que fala sobre mim, quem eu sou, o que eu acredito, o que eu penso, quem está comigo e me segue. E quem não me seguiu ou deixar de me seguir ou não quer se conectar comigo por conta daquilo, é um livramento, é maravilhoso. Né? Então, foi muito bacana. Eu aprendi muito nesse bate-papo. Muito obrigado, pessoal. Sigam o Marconato, Felipe Marconato. Encaminhem essa live. Essa live vai ficar salva em collab, com ele também. Então, assim, deixem... Eu vou agora, porque vocês deixaram vários comentários aqui que foram subindo. Assim que essa live for postada, deixem as impressões, os comentários de vocês no post da live, beleza? Sobretudo para que a rede do Marconato possa ler sobre esses resultados, sobre essa influência desse bate-papo incrível, gostoso demais que a gente teve com ele hoje, tá bom? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. E avisa aí essa galera que tá na plataforma, que está ao vivo aqui com a gente. Fala para eles mandarem um direct, eu assistir a live, a galera que está aqui agora, nessa hora. Porque eu vou encaminhar, vou mandar um livro que conta a minha história de vida. O livro Sonho de Ser Mais, Todo Jovem é uma Estrela. Espera só um minuto, pode continuar falando que eu vou pegar o livro aqui para mostrar para a galera. Tá bom, tá bom. Ele me contou essa história do livro já há bastante tempo, né? Eu fiquei bem emocionado quando eu li o capítulo que fala sobre a história dele. Ele, de fato, é um menino, né? Ele já não é mais um menino, mas a gente chama assim pelo carinho, né? Pela afeição, que é um exemplo mesmo. E eu acho que ele traduz muito esse espírito que a gente tenta implementar quando vai lidar com os meninos da periferia. A importância... Felipe Marconato. Olha lá, o meu nome aqui, esse aqui é o meu bonequinho. Aí tá como título, A Importância de Sonharmos Juntos, que é sobre o que eu falo aqui nessa história, tá? Então eu vou mandar esse livro, você vai fazer um sorteio, Fá, e aí você me manda as informações, porque eu vou postar aqui de São Paulo para chegar aonde a pessoa que vai receber esteja, tá? Autografado. Eu acho que não vai precisar mandar, porque eu tenho a impressão que nós nos veremos em breve, muito em breve, pessoal. Então eu vou levar e entregar em mãos, eu autografo. E olha, quem sabe a pessoa não vai ganhar 2 livros, que é esse aqui que conta a minha história e o que eu estou escrevendo. Que máximo, que máximo. Meu amigo, era para ser 1 hora de live, ficamos 2. Muito obrigado pelo seu tempo, por toda a sua contribuição. Eu devo te convidar mais vezes, porque eu gostei demais. Gratidão. E sinta-se convidado também para participar das minhas, viu? Por favor, quando você vai ser quando de você quiser. Contribuição. Só tem que avisar a tua audiência que eu sou chorão. Não, tá tudo certo. A galera já sabe. Quando a gente entra, é impossível a gente não refletir. Esse é o nosso papel. Fá, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus, o universo, a tua espiritualidade, aquilo que você acredita, te abençoe sempre. Que você continue sendo essa pessoa incrível. Que os alunos que aqui estão e as pessoas também da minha rede, audiência de
vocês. É sempre uma honra, uma alegria poder ter vocês aqui. Se precisarem de alguma dica, pode me chamar lá no direct, porque eu mesmo respondo. No da FM Treinamento é a minha secretária, mas no meu sou eu mesmo. Se você também quiser chamar um treinamento para a empresa de vocês, para a igreja de vocês, para onde for, eu estou indo para levar essa educação que eu tanto acredito. Sinta-se todos à vontade. Inclusive, eu falo sobre vários temas, conversando com dinheiro, como vencer os desafios, lá na Rede Vizinha. Eu não posso falar o nome da Rede Vizinha, senão vai flopar o vídeo, mas na Rede Vizinha eu vou escrever aqui nos comentários. Espera aí. Não, mas todo mundo já sabe, né, qual é a Rede Vizinha? Isso. Sabe? É branquinha e vermelha? Branca, preta e vermelha? Tá? Lá na Rede Vizinha tem umas lives fantásticas. Toda segunda-feira, às 8, 7 da noite, a gente sempre sobe lives com temas diferenciados. Legal. Tá bom? Muito legal. Um beijo no teu coração, muito obrigado, Pai, saúde, sucesso sempre, uma noite excelente e um restinho de semana incrível. Beijo, meu amigo. Muito obrigado. Beijo, tchau. Obrigado pela participação de vocês, pelos comentários, por tudo que vocês proporcionaram aqui pra gente de reconhecimento, de carinho. Desculpem ter chorado, ter me emocionado bastante, mas vocês perceberam que não tem como não se emocionar com um bate-papo como esse. Muito obrigado, Léo, pelo carinho, várias mensagens de amor. Obrigado, Dante. Obrigado, Tati. Tanta gente incrível que passou por aqui, que esteve aqui. A live vai ficar salva. Camila que vai mudar de vida em breve. Vai ter uma história de sucesso que ela nem faz ideia. Ou espero que faça já. Tantos de vocês que eu aposto, acredito, torço e trabalho todos os dias, incansavelmente, para que vocês tenham sucesso e para que vocês sejam muito felizes. Gente, muito obrigado. Eu vou sair, porque eu estou muito emocionado, tá bom? Foram quase 2 horas de bate-papo. Gosto demais de vocês, do trabalho que eu faço. Gratidão por vocês estarem aqui. Vai lá agora e comenta no comentário mesmo da publicação. Beijo. Tchau. Até a próxima live.